a vida de cada um dos irmãos. Amém? Pastor William hoje foi para Cajamar, né? E estamos aqui também, né? Louvando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e intercedendo por aqueles que, pelo seu amor, também têm um firme propósito, né, de falar da sua palavra, do seu reino, né, irmãos, e de aprender mais um pouquinho, assim como ele é santo, né, irmãos, em todas as coisas. E hoje o Espírito Santo, ele nos dá a palavra, né, irmãos, sobre cada um de nós temos uma vontade, né? Cada um de nós temos uma vontade. Você tem vontade de uma coisa, outro tem vontade de outra. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele também tem uma vontade, né, irmãos? Ele também tem uma vontade, assim como nós. Não a mesma vontade, mas Ele também tem vontade, né? Deus, Ele também tem vontade. Se você pegar em Mateus capítulo 6, tem uma oração, irmãos, né? Mateus capítulo 6, versículo 10. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor Jesus, para honrar e bendizer o teu santo nome. Dignos és tu, Senhor, de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Senhor Jesus, queremos fazer isso com todos os nossos corações, com entendimento, com discernimento, a qual o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, e afasta de nós a soberba, a presunção, a altivez, a arrogância que se levanta. Queremos cada dia, Senhor Jesus, sermos humildes e simples, assim como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, pois não queremos, em momento algum, Senhor, ser abatidos por Ti, ó Pai, mas queremos, Senhor Jesus, dar honra e glórias a Ti, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor, pregando o Teu Evangelho, fazendo, Senhor Jesus, manifesto o Teu querer e o Teu efetuar, as Tuas vontades, em cada vida, em cada um de nós, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6. Aqui do versículo 7, irmão, assim em diante, Jesus, ele diz assim, ele nos diz do 6, né? Do 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E aí Jesus, ele diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Aí ele dá um exemplo, né? Não é que você vai orar todo dia isso, né? Antes nós orávamos todo dia, né, irmão? Todo dia, pelo menos eu acho, né? Que era todo dia. Ou era só nas missas? Né, irmãos? Mas aqui Jesus, ele nos dá um exemplo, como entrar no íntimo com o Pai. Porque você, irmãos, Jesus, ele se manifestou e manifestou o Pai para dizer para você que você pode ser íntimo dele. Você dizer o que está te afetando, o que, sabe, suas lutas, colocar sobre ele a sua ansiedade. Jesus mesmo falou, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. Então é para você entrar no íntimo, você dizer o que você pensa. Ó Senhor, não é sobre oração que eu vou falar, tá, irmão, mas é um exemplo. Estou me sentindo assim, assado, dá vontade disso, deu vontade daquilo, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então aqui Jesus, ele nos dá um exemplo, e nós vamos chegar lá onde eu quero. Assim, ó, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui no versículo 10 mesmo, ó. Venha o teu reino,
seja feita a tua. Então você está dizendo o que para o Pai? Seja feita a tua vontade. O que tem que prevalecer? A minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é necessário para nós, antes mesmo de pedirmos. Olha aqui no versículo 8, né? Olha só, porque vosso Pai, olha só, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos-lhe pedirdes. Mesmo antes de você pedir, Deus, Ele sabe o que é necessário para você. Então, por isso, aqui no 10 fala, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer, você está deixando o livre-arbítrio para que Deus possa agir na sua vida. Só que quando nós deixamos o livre-arbítrio e a porta aberta para o Espírito Santo entrar, irmão, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que deixar Ele agir. Temos que deixar Ele fazer do jeito dele, não do nosso, né? E muitas vezes, o homem, ele quer, na sua hora, quer como ele quer, do jeito que ele quer, ele pede, mas na mente dele já está arquitetado como ele quer. Eu quero assim, 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 assado, né? E não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. E na oração mesmo, Jesus, ele fala, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E outra, não somente isso, né? Olha só, tanto na terra como no céu. Quer dizer, não somente na terra, mas também no céu. Nós temos que deixar o quê? O Espírito Santo fazer a obra. Porque ele fazendo a obra, ele vai fazer conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmão, não são as nossas vontades, né? Muitas vezes nós nos pegamos, né, em muitas coisas que, meu Deus, eu queria assim, queria que fosse desse jeito. O que você quer muitas vezes, né? E acontece de outro. Por quê? As nossas vontades não são as vontades de Deus. E nós não podemos nos esquecer que Ele sabe o que é necessário para cada um, mesmo antes de pedirmos. Mesmo antes de pedirmos, né? Então a vontade, nós estamos deixando o quê? O livre-arbítrio para o Pai fazer a obra em nossas vidas, né? Fazer a obra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui em Mateus, acho que um pouquinho mais, Mateus 12, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Mateus 12. Isso mesmo. Olha só que Jesus ele fala aqui, irmãos. Olha só que exemplo que Jesus nos dá aqui, né? Muitos querem, né, estar com Deus, andar com Deus, né? E vocês mesmos sabem que muitos aí dizem, eu também sou filho de Deus. Muitos, vocês já ouviram muito isso. E vão continuar ouvindo, tá? Não somente ouviram, mas vão continuar ouvindo. Aí Jesus, ele diz aqui, ó, no capítulo 12 de Mateus, versículo 46, fala sobre a família de Jesus, né? Família de Jesus. Aqui no 46 fala assim, ó, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos,
porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, para ser irmão, irmã ou mãe de Jesus, tem que fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Então, não basta falar, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus também. Eu tenho que ver se eu estou fazendo a vontade do Pai. Tem que ver se eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus, ele mesmo disse, né? Que ele não veio fazer a vontade dele, mas o Pai que o enviou. E hoje, o que ele nos diz? Por que ele nos ensina? Por que o Espírito Santo ele nos ensina? E nos faz lembrar de tudo quanto ele tem nos dito, para que nós também possamos lutar para fazer a vontade do Pai que está em nós. Que está em nós. Então Jesus, olha só, todos leem aí desde o do 49. Vai. E estendendo a mão, e mãe. Essa é a vontade do Pai. Quando nós fazemos sua vontade, ou seja, a vontade do Pai, que nos enviou. Em Lucas 22, correr um pouquinho aqui. Lucas 22. Até naquela hora de angústia, de mais angústia que Jesus estava sofrendo, aqui no 39, irmãos, nós temos um exemplo que Jesus, ele transferiu toda a autoridade ao Pai, né? Em que, quando ele estava lá na cruz, aqui no 39, diz assim, ó, e saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos, não, aqui ainda não era na cruz, tá, irmãos? Eu falei uma coisa que não tinha nada a ver. Aqui é quando Jesus estava ainda no Getsemane, né? E saindo foi, como costumava, para os Montes das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam, né? E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Os irmãos sabem o que é um tiro de pedra? Bom, eu assemelho aonde qualquer um possa ter força para jogar uma pedra, né? Então, muitos aqui pode ser que joga a pedra só até ali na porta. Já os irmãos jogam um pouquinho mais longe, né? Onde a pedra caía é onde Jesus foi orar, né? Olha só. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Mas em vez de Jesus ser confortado, o que aconteceu, irmão? Ele se pôs mais em agonia. E posto em agonia, orava mais, intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Aqui Jesus, ele transferiu toda a vontade, toda a autoridade ao Pai, né? Mas antes ele disse, Pai, se queres. Mas o Pai não quis.
O Pai não quis, né? E ele mesmo falou assim, Jesus mesmo falou, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque, irmãos, quando nós entregamos, né, a Jesus, quando nós entregamos todos os nossos problemas, nossas dificuldades, tribulações, aflições, tudo a Jesus, todas as coisas dão certo. Todas as coisas dão certo. Muitos aí dizem, né? Deus é tardio, mas não falha, né? Mas não está escrito que ele é tardio. Está escrito que ainda que alguns o tenham por tardio, ele não falha. Então, nós muitas vezes vamos achar tardio a sua justiça. Mas é no tempo dele. É segundo a sua vontade, né? Segundo a sua vontade. Aqui em João capítulo 5, Jesus ele fala aos judeus, né? Jesus ele teve um embate muito grande com os judeus, com os fariseus, né? E sempre ele dizia, eu não faço a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, a qual vós não credes, né? Ele mesmo disse. Aqui no versículo 30, irmãos. Versículo 30 de João 5 fala assim, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim? Os irmãos acharam? João capítulo 5, versículo 30. Amém? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa? Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha? Porque não busco a minha vontade. Ou seja, Jesus sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual. Ele não buscava a vontade dele. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então foi da vontade do Pai. Antes que fosse do Filho, foi da vontade do Pai. E o Filho acatou. O Filho obedeceu. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Fazendo o quê? A sua vontade. O seu querer e o seu efetuar. Nós oramos tanto assim, né? Quase todo dia nós oramos, Senhor Jesus, faz, Senhor, a tua vontade em mim. O teu querer e o teu efetuarem. Muitas vezes, Jesus ele quer fazer e nós não deixamos. Muitas vezes, Jesus quer fazer e acabamos barrando o Espírito Santo em algumas coisas. Mas todos os dias nós oramos. Muitas vezes eu me pego barrando o Espírito Santo. Porque a oração, irmão, o louvor é uma oração também. Louvor é uma oração. Faz de mim o teu querer, né? Faz de mim o teu querer. Não é isso? Tem um louvor que fala, meu Deus, agora esqueci, sem tua unção para onde vou, não tenho forças para lutar. Qual? Deixa o teu rio em mim fluir, para que eu espalhe, enquanto, aí Jesus te dá graça para você espalhar, e você não espalha, não é uma coisa, né, irmão? Jesus te dá graça, vou te encher então, ele te enche, e você não espalha, quer dizer, você barra.
Então nós temos que estar atentos para não barrarmos o Espírito Santo, para que ele possa concluir a sua vontade e o teu querer em nossas vidas. Porque somos vasos, irmão. Um dia eu falei para os irmãos, não sei se os irmãos lembram, essa cadeira aí que você está vendo aí, ela é real? A que você está sentado, ela é real? É tudo real, aqui é real, né, irmão? Tudo aqui, ó, é tudo real, é tudo palpável, né? Você consegue sentir, não é verdade? O chão que você pisa, a porta que você fecha, né? É tudo palpável. Esse ventinho aí é real? É o ventilador que está jogando, né, irmão? Ele é real. Pois é, irmão, mas todas essas coisas passam. E Jesus é muito mais real do que todas essas coisas, porque Ele não passa. Ele é eterno. E Ele nos faz eterno. Ele nos faz eterno, pela sua vontade. Ele nos faz eterno. Então aquilo que nós pegamos, essas coisas palpáveis, isso aí um dia passa. Um dia a cadeira quebra, né? Um dia essa madeira aqui, né, apodrece. E assim. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Olha só, Jesus ele mesmo, ele falou, aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Permanece para sempre. Aqui em João 4:34, acho que é um pouco mais. Olha só o que Jesus ele fala aqui, irmãos. Aqui está falando sobre a ceifa e os ceifeiros. Aqui no 31 em diante diz assim, ó: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém eles lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus ele disse: e realizar a sua obra. Olha só, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Que tem que ser a nossa comida então, irmãos? Fazer a vontade de Jesus, que nos salvou. Porque Ele sabe o que é necessário, Ele sabe que é necessário que nós temos que comer. Tem um ditado que fala, né, que saco vazio não para em pé, e eu sou fraco para isso também, hein? Sou fraco. Passada a hora, a cabeça já começa a doer, e o corpo já começa a querer tremer. Fraco. Parece aquelas galinhas de Angola. Estou fraco. É, irmãos. Mas como o reino dos céus ele é tomado à força, nós também temos que empregar força para entrar nele. Temos que empregar, né? Temos que empregar. E assim como Jesus ele nos disse, né, que a vontade dele, ou seja, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus ele nos deixou para fazer? O que ele deixou para todos nós fazermos? É a mesma coisa que ele fez. Mesminho. E outro, irmão? É somente os restinhos. É somente os restinhos. Porque com certeza, se fosse para nós sofrermos aquilo que Jesus ele sofreu, nós não iríamos conseguir. Nós somos limitados. Somos fracos, limitados. Mas é só os restinhos das aflições. Aqui no João 6, só um pouquinho mais para frente, versículo
Olha só, no 37, João 5,37 em diante, Jesus ele fala assim, irmãos: tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha só a vontade do Pai. Então o Pai tem muitas vontades, irmãos, né? A vontade do Pai é a nossa santificação, a vontade do Pai é que nós venhamos nos arrepender, venhamos conhecer o seu Evangelho, né? Venhamos crer naquele que Ele enviou. A vontade do Pai é a nossa, que todos nós e todos os homens venham se salvar e vir ao conhecimento da verdade. Então o Pai tem muitas vontades. O Pai, a vontade do Pai é que cada um de nós habite na morada que Jesus foi preparar. E Jesus ele falou, né? Na casa de meu Pai há muitas, vou preparar-vos. A vontade do Pai é que você habite nessa morada. Mas para que o homem, para que nós venhamos habitar nessa morada, nós devemos fazer a vontade dele, devemos lutar, né? Devemos nos despojar da velha criatura, né? Devemos deixar para trás todas as coisas velhas. Jesus mesmo falou, as coisas velhas se passaram. Irmãos, é assim, se, condicional, se o Velho Testamento fosse mesmo o Pai de Jesus que tivesse escrito, vamos supor, foi, mas ele falou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir de quem? A partir de Jesus. As coisas velhas se passaram. Quando nós vemos que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, nenhum homem terá oportunidade de morar na morada que Jesus foi preparar, então aquilo se foi. A lei e os profetas duraram até João. Quantas vezes Jesus disse isso? Duraram até João, então acabou. Mas o problema é o véu, né? O problema é o véu. O problema, irmão, é que as pessoas não creem. Então o véu continua lá. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos esquecer as coisas velhas. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Para morarmos, para habitarmos na morada que Jesus foi nos preparar, nós devemos esquecer as coisas velhas. Esquecermos e olhar para o novo, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que essa é a vontade do Pai, que o enviou. Não é aqui, aqui no 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí você fala assim, que nenhum, ou seja, que todos, não é que todos, é que nenhum de todos, olha só, que nenhum de todos aqueles que o Pai o deu, quer dizer, todos aqueles que creram. Qual foi aquele que o Pai deu? Aqueles que creram, naquele que Ele enviou, aqueles que fazem a vontade dEle, que lutam para fazer a vontade daquele que o enviou. Então não é de todos, porque a fé não é de todos, nem todos creem. Realmente, o Pai, a vontade do Pai é que todos os homens se salvem. Mas todos querem se salvar? Todos querem fazer a sua vontade? Não querem.
Não são todos que querem fazer a vontade do Pai. Não são todos que creem em Jesus como o único Deus verdadeiro, a vida eterna. Diz que Ele é somente o Filho. Sim, Ele é o Filho, mas Ele é Deus. É o verdadeiro Deus e a vida eterna, a qual foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome. Todo nome, todo poder lhe foi dado, tanto no céu como na terra. Jesus, Ele é Deus. Essa foi da vontade do Pai, mas nem todos creem na vontade do Pai. Nem todos. Romanos 12. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, Paulo, aqui já é Paulo falando, né, irmãos? Pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, temos que experimentar. Qual é a vontade de Deus? Paulo ele já fala, né? E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Ah, você vê muitas coisas aí, né? Ah, isso é normal. Hoje é normal. Não, irmão, não é normal. Diante do Pai, não é normal. Você vê muitas atrocidades hoje no mundo aí, e você vê as pessoas falando, ei, hoje é normal isso aí. É normal, normal para eles. Mas para nós não pode ser normal. É claro, não podemos nos escandalizar, né? Jesus, ele disse muitas vezes o que havia de acontecer, né, irmãos? E ele mesmo disse, né, que eles teriam que ir logo dali, porque se aproximava o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo está operando. Está operando há mais de 2000 anos atrás aí, né, e as pessoas não acordam. As pessoas não acordam. Mas por quê? Porque cada um quer fazer a sua vontade. Você sabe por quê? Você vai pregar para alguém, não sei se já fizeram isso, e a pessoa vai e fala assim, sou muito novo ainda, para querer ir para a igreja. Essa pessoa, ela quer fazer a vontade de Deus? Não, ela quer fazer a sua própria vontade. Ela quer fazer conforme o que está no seu entendimento. É a mesma coisa da pessoa que vai pedir um conselho. Ela vai pedir um conselho, mas tipo assim, ela quer ouvir aquilo que já está arquitetado dentro dela. Quer dizer, na mente dela já está o caminho traçado, mas ela quer ver se vai bater com aquilo que ela já está querendo fazer, né? Com aquilo que já está arquitetado. Então ela só pede conselho só para, deixa eu ver o que é que fulano de tal diz. Por quê? Ela quer fazer a vontade dela, ela não quer conselho espiritual. Ela quer fazer a vontade da carne, né? E dos pensamentos, né, irmãos? Efésios 2. Lembrei desse versículo agora. Efésios 2. Então aqui é uma prova que nós, sem Jesus, nós não éramos filho e nem muito menos fazíamos a vontade de Deus, a qual no versículo 1 fala o quê? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E lá fala que nós não podemos nos contentar, né, com este mundo, ou seja, não podemos
Já até esqueci como que foi lá. Fiquem aí, irmão, em Efésios. Não conformar, não vos conformeis com esse mundo. Aqui fala que nós fazíamos tudo segundo o mundo, né? Lembrei do versículo. Então aqui fala, ó, em que noutro tempo andasse segundo o curso do mundo. E lá fala que não é para a gente, né, nos conformar com o mundo. Mas aqui, ó, nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade. Então, não era a vontade de Deus, era a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, irmãos. Aqui em 1 Tessalonicenses, os irmãos abram aí. 1 Tessalonicenses 4. Estou já acabando. Mas tem muito versículo ainda, irmão. Não vai acabar esse culto não, tá? No próximo sábado, vou dar continuação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só, no versículo 1 em diante, aqui no cabeçalho da minha Bíblia está assim, ó, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Olha só, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Está vendo aí, irmãos? Então, ó, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? São muitas, irmãos. Como eu tinha dito, é a nossa santificação, é a nossa abstinência ao mundo, ou seja, das coisas, dos prazeres mundanos, das coisas que estão aí enganando, todas as coisas que estão neste mundo. Abstinência, ou seja, despojar do velho homem, né, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus, irmãos? Só duas. Vocês conhecem a Deus, irmãos? Então faça a vontade dele. Faça a vontade dele. Procure qual é a vontade dele na sua vida. Senhor, qual a sua vontade em minha vida? Senhor Jesus, qual a sua vontade? O que o Senhor queres de mim? Eis-me aqui. Me ajuda.
Irmãos. Glória a Jesus, amém? O Espírito Santo abençoa cada dia mais a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Temos oração, irmão? Sua irmã Miriam? Vamos orar, amém, irmãos? Os irmãos podem se levantar? Senhor Jesus, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este culto, pelos louvores, pela oração, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, dos que não puderam vir, dos que estão, Senhor Jesus, em outras comunidades. Em nome de Jesus, que o seu amor possa ser multiplicado em cada coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, livrando a cada um de todo mal. Em nome de Jesus, Espírito Santo, como parte do teu corpo, nós intercedemos, Senhor Jesus, pela vida da irmã Miriam, Senhor. Toma posse do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, pensamento e coração. Restaura, Senhor Jesus, cada dia, Senhor Jesus, sua saúde. Toma posse do seu ser, livrando ela de todas as orações contrárias, todas as palavras contrárias, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus vivo, confere a ela, Senhor Jesus, a alegria, Senhor, o vigor, Senhor Jesus, em nome de Jesus, a ousadia, a intrepidez, em nome de Jesus, Espírito Santo, a alegria de estarmos em união, em comunhão, em nome de Jesus, Espírito Santo. Abençoa também a vida dos outros irmãos, Senhor Jesus, de cada um daqueles que nos ouvem, Senhor Jesus, pela live. Toma posse dos seus corações, em nome de Jesus, que o Senhor possa acrescentar entendimento, discernimento, autoridade, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, em nome de Jesus, a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que o Senhor possa levar a cada um com segurança às suas casas, Senhor Jesus, livrando de todos os acidentes, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, os irmãos podem se cumprimentar.